Numa segunda-feira comum de junho, enquanto todo mundo só falava do avanço da BYD pelo mundo e da corrida das elétricas chinesas, a Toyota fez algo que ninguém no mercado chinês esperava. Lançou um SUV elétrico cheio de tecnologia, tela grande, motor forte, autonomia real, saindo de fábrica por um valor que, convertido para o nosso mercado, giraria perto de R$ 90 mil. Para efeito de comparação, esse é praticamente o preço de entrada do Dolphin Mini aqui no Brasil. Só que estamos falando de um SUV de porte médio, não de um hatch compacto. Você já deve imaginar a pergunta que fica no ar. Como uma fabricante que passou os últimos anos sendo chamada de lenta, de apegada aos híbridos, de dinossauro que ficou para trás na corrida elétrica, conseguiu colocar um carro desse porte com esse preço na rua? A resposta não tem nada de mágica, e tem tudo a ver com uma decisão estratégica que pode incomodar profundamente a própria BYD. Eu acompanho o mercado automotivo chinês de perto, porque é lá que as guerras de preço do setor elétrico nascem antes de chegar em qualquer outro lugar do planeta, Brasil incluso. E o que a Toyota fez com esse modelo, batizado de BZ5, é um daqueles movimentos que só faz sentido quando você entende o que está por trás do capô. Ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar cada detalhe técnico desse carro, vou explicar por que ele carrega peças que, tecnicamente, pertencem à concorrência, e vou te mostrar por que isso deveria preocupar qualquer marca chinesa que hoje vende elétrico no Brasil. Se você chegou até aqui, que Deus abençoe sua vida, e você pode me abençoar também, já deixando o like e comentando se você compraria elétrico da Toyota ou se já tem um carro elétrico de outra marca, porque isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais gente. Antes da virada, vale entender de onde a Toyota estava saindo. A marca construiu décadas de reputação em cima de carros como Corolla e Hilux, confiabilidade mecânica, baixo custo de manutenção, revenda forte. Só que no mundo dos elétricos, a fama era outra. Enquanto a BYD lançava modelo atrás de modelo com bateria própria e preço agressivo, a Toyota parecia travada, apostando quase tudo em híbridos, deixando a impressão de que tinha perdido o timing dessa corrida. Foi exatamente esse cenário que tornou o lançamento do BZ5 tão estranho de digerir para quem acompanha o setor. Primeiro, vamos aos números concretos do carro, porque preço baixo, sozinho, não conta a história inteira. O BZ5 tem carroceria de SUV médio, do mesmo porte de modelos como o Yuan Plus da BYD, com teto inclinado, estilo coupé, e um visual que puxa da linha conceito que a Toyota já vinha desenvolvendo há tempos. Isso já derruba a teoria de que seria um projeto às pressas para reagir ao mercado chinês. Debaixo do capô, o motor dianteiro entrega 200 kW, o equivalente a 268 cavalos, com 330 Nm de torque. E aqui está o primeiro detalhe que muda tudo. Esse motor não foi desenvolvido pela Toyota. Ele sai da Fuji Power, que é a divisão de componentes da própria BYD. O comprador escolhe entre duas baterias de fosfato de ferro e lítio, a chamada bateria Blade, também da BYD, com 65 kWh, oferecendo cerca de 550 km de autonomia no ciclo chinês, ou a versão maior de quase 74 kWh, que chega a 630 km. Em carregador rápido de 90 kW, o carro sai de 30% para 80% de carga em cerca de 27 minutos, tempo suficiente para um café, não para um almoço inteiro. Dentro do carro, a história segue no mesmo tom. Tela central de 15,6 polegadas, painel totalmente digital, 9 airbags, incluindo cortina lateral que corre do pilar A ao pilar C, cobrindo o carro inteiro. Nas versões mais completas entra o Toyota Pilot, sistema de assistência ao motorista desenvolvido junto com a Momenta, usando até 33 sensores e, em alguns casos, um lidar no teto. É o tipo de pacote de sensores que normalmente você só vê em carro que custa o dobro. Junte tudo isso e você tem um carro que não sacrificou nada de essencial para chegar nesse preço. Não é menor, não é mais lento, não é menos conectado e, pelo menos no papel, não é menos seguro que elétricos que custam muito mais caro. E é exatamente esse detalhe que deveria acender um alerta na sede da BYD em Shenzhen. Não é o preço em si que assusta. É o preço vindo sem nenhum sacrifício relevante de especificação. O segredo por trás disso tudo tem nome, e é bem direto: aliança com o inimigo. O BZ5 é fabricado e vendido pela FAW Toyota, joint venture entre a Toyota e a montadora chinesa First Automobile Works.
Esse formato permite produzir localmente, negociar peça com fornecedor chinês, fugir do custo de importar uma plataforma global pensada para Japão ou Estados Unidos. E o fornecedor mais estratégico que a Toyota escolheu dentro dessa estrutura foi justamente a BYD. A carroceria e a suspensão seguem a plataforma ITNGA, que é genuinamente da Toyota, com a rigidez estrutural e o centro de gravidade baixo que a marca sempre priorizou por questão de segurança. Só que o coração elétrico, motor e bateria, vem inteiro do ecossistema BYD. Pense no que isso significa. A Toyota não gastou uma década tentando copiar uma química de bateria de fosfato de ferro que a BYD já vem aperfeiçoando há mais de 15 anos, numa escala que nenhuma outra fabricante do mundo alcança. Em vez disso, comprou a tecnologia pronta, mais barata e mais segura disponível no mercado e encaixou por cima a suspensão, o acabamento e a reputação de décadas que carrega no nome Toyota. E aqui mora a provocação que interessa para quem está no Brasil acompanhando o elétrico chinês. Hoje, uma BYD Dolphin Mini sai por cerca de R$110 mil na versão de entrada. Um Dolphin GS de porte médio passa dos R$140 mil. Um Yuan Plus, que é justamente o SUV mais próximo do porte do BZ5, ultrapassa os R$230 mil nas versões vendidas aqui. Enquanto isso, na China, a Toyota está entregando um SUV do mesmo porte, com motor e bateria da própria BYD dentro, por um valor que convertido fica muito abaixo disso. Não é possível comprar o BZ5 no Brasil hoje, mas o número por si só já expõe uma pergunta incômoda. Será que a BYD está cobrando caro demais dos seus próprios clientes brasileiros? Ou é a estrutura de importação e imposto que infla tanto esse valor por aqui? Não dá para parar só na engenharia, porque o que sustenta essa jogada é uma equação financeira que poucos concorrentes conseguem replicar. Seguem os pontos que explicam por que a Toyota consegue bancar um carro de margem apertada, ou até prejuízo, num mercado tão competitivo quanto o chinês. Número M. O Kaiwa DOS AUB RIDOS. A Toyota fechou o último ano fiscal com lucro líquido de aproximadamente 25 bilhões de dólares. Para efeito de comparação, a própria BYD, mesmo sendo hoje a maior fabricante de elétricos do mundo, fechou 2025 com queda de 19% no lucro, encerrando o ano em torno de 4,7 bilhões de dólares, o equivalente a algo perto de 27 bilhões de reais, a primeira queda anual da empresa chinesa em 4 anos. É bom lembrar que a própria BYD também vende híbridos por meio da linha DMI, então não é uma disputa de elétrico contra híbrido pura, é uma disputa de escala. A Toyota tem um volume financeiro global, somando carro a combustão, híbrido e elétrico em mais de 170 países, que nenhuma marca focada majoritariamente em elétrico consegue igualar hoje. E isso não é só discurso de fora. Aqui no Brasil, o Corolla e o Corolla Cross híbridos estão entre os carros mais vendidos da marca, gerando caixa todo mês. O tipo de dinheiro que sustenta tranquilamente um elétrico de margem apertada do outro lado do mundo. Número 2. Escala, DE Produirá e Red DE Vendas. Em 2025, a Toyota vendeu mais de 11,3 milhões de veículos em todo o planeta, mantendo pelo 6º ano seguido o posto de maior montadora do mundo em volume. Isso não é só orgulho de marca, é logística pura. São mais de 14 mil concessionárias espalhadas por mais de 170 países. Uma rede que levou 70 anos para ser construída tijolo por tijolo. Quando a Toyota decidir escalar globalmente esse tipo de elétrico mais barato, ela já tem onde entregar, onde fazer manutenção, onde vender peça, sem passar pelos gargalos que qualquer marca chinesa ainda enfrenta ao chegar num país novo, Brasil incluído. Número TRS. CONFIANCADO Consumidor. Aqui entra o fator mais brasileiro de todos, revenda e pós-venda. A Toyota tem concessionária espalhada pelo país há décadas, peça na prateleira, oficina treinada em cidade grande e em cidade pequena. As marcas chinesas, mesmo crescendo rápido, ainda estão construindo essa rede agora, e o comprador mais receoso, aquele que tem medo de degradação de bateria ou de não achar assistência técnica daqui a alguns anos, sente isso na hora de decidir. Esse conforto psicológico pesa mais na hora da compra do que qualquer ficha técnica. Número 4. A carta que eu ainda não foi jogada. A Toyota já confirmou publicamente que pretende colocar bateria de estado sólido em produção comercial entre 2027 e 2028.
prometendo recarga de 10% a 80% em cerca de 10 minutos e autonomia que pode chegar perto de 1.200 km numa geração mais avançada da tecnologia. Se esse cronograma se confirmar, mesmo que só parcialmente, a marca não apenas encosta na BYD em desempenho de bateria, ela pode simplesmente pular na frente, tornando a ansiedade de recarga um problema do passado. Some tudo isso e a suposta lentidão da Toyota para entrar no jogo elétrico começa a parecer menos incompetência e mais paciência calculada. Uma empresa que deixou a BYD correr atrás da química de bateria perfeita e agora entra com a única coisa que a chinesa ainda não tem em tamanho comparável: décadas de disciplina industrial e um balanço que aguenta absorver prejuízo sem ninguém sequer perceber. Isso não quer dizer que seja um almoço grátis para a Toyota. A guerra de preços no mercado chinês tem corroído margem de todo mundo, e a própria Toyota já projetou queda de rentabilidade enquanto briga por espaço lá. Um SUV de R$90 mil não é produto de margem alta para ninguém, seja ele japonês ou chinês. Mas é exatamente por isso que a jogada é tão calculada. A Toyota pode tratar o BZ5 como cabeça de praia, uma forma de plantar bandeira e ganhar musculatura de manufatura elétrica na China, enquanto o lucro dos híbridos no resto do mundo absorve o rombo. Uma marca 100% elétrica não tem essa rede de segurança para se apoiar. O BZ5 prova uma coisa que o mercado precisava ver com clareza: carro elétrico não precisa ser artigo de luxo reservado para quem pode pagar caro, e também não precisa ser sinônimo de carro incompleto para quem busca preço baixo. A BYD acendeu essa faísca e mostrou ao mundo que elétrico chinês podia ser bom e acessível ao mesmo tempo. Só que pode ser justamente o pragmatismo chato e cheio de planilha da Toyota que acabe colocando o carro elétrico na garagem de gente que jamais pagaria 200 ou 300 mil reais por um. No fim das contas, fica a dúvida que mais divide a opinião entre quem gosta de carro: um SUV elétrico com motor e bateria de origem BYD, só que costurado com engenharia, suspensão e reputação Toyota. Ainda carrega o DNA e a confiabilidade que a gente associa à marca japonesa? Ou é só um crossover chinês disfarçado com emblema de outro país? Você trocaria um elétrico chinês por um Toyota que usa motor e bateria da própria China por dentro, só porque confia mais no emblema japonês? Deixe a sua resposta nos comentários, porque tenho certeza que essa vai gerar discussão boa. E se você quer entender de vez qual elétrico realmente vale seu dinheiro aqui no Brasil hoje, fique ligado nos próximos vídeos do canal. Vamos te ajudar a não cair numa compra que te dê dor de cabeça lá na frente. Muito obrigado por chegar até aqui.